Graça e paz. Es una alegría muy grande para mí estar aquí una vez más con ustedes, podendo hablar em nome de las iglesias bautistas colombianas. Amém? Mas eu não vou seguir falando em espanhol, não. Pode ficar tranquilo, porque aqui tem uma goianinha do pé rachado comedora de piqui. Então eu gosto muito e Deus tem realmente me dado o privilégio de ser aqui bem pertinho de vocês. Eu sou de Jataí, Goiás, e vocês vão conhecer aí um pouquinho do que Deus realmente tem feito ali na cidade de Medellín, através de tudo que nós temos vivido ali. Então, é isso, agora sim, encaixou aqui. Problemas técnicos que acontecem, né? Mas acontecem em qualquer lugar. Mas eu louvo a Deus pelo o privilégio de poder estar aqui, podendo representar a Junta de Missões Mundiais. Então eu quero trazer o agradecimento da Junta, porque quando você está ofertando, quando você traz o seu real missionário, somos nós que você está sustentando. Você hoje tem missionários em toda a parte do mundo. Onde há um só missionário, você faz parte desse processo. Essa igreja, a PIB de Lacerda, faz parte de todo esse processo. Então, tudo que você vai ver, vai ouvir aqui no dia de hoje, é fruto da sua oferta, pensando ali na cidade de Medellín. Então, nós queremos realmente trazer a gratidão à igreja, que Deus continue prosperando, multiplicando para que os irmãos prosperem ainda mais e cresçam cada dia mais. Não só chegando a Medellín, mas chegando por onde houver necessidade em todo o mundo. Amém? Meus irmãos, nós temos aí o desafio desse ano, pode colocar aí para mim, nós temos como tema da campanha, Viva a Compaixão. E o que é viver a compaixão? Por que viver a compaixão? Nosso lema, nosso tema aqui traz muito arraigado o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos aí há 2 anos de uma pandemia que mudou a vida de todos nós. Se nós pararmos para pensar, nenhum de nós é o mesmo de 2020. Para os irmãos terem uma ideia, na minha vida particular, eu cheguei no Brasil em janeiro de 2020, para fazer promoção, falar às igrejas, e em maio eu tinha minha passagem de volta. Tudo foi cancelado, veio a pandemia. Eu não consegui voltar até hoje para a Colômbia, mas eu espero que agora, a partir de maio, retornando, terminando a promoção, eu possa seguir ao campo. Mas não é de mim que convém aqui falar, é de todos nós. Nós passamos por situações, perdemos pessoas. Quem é que nós não conhecemos, ou que um amigo, alguém que passou? Então, faz-se necessário viver a compaixão com aqueles que estão próximos de nós. Então, esse é o nosso desafio nesse ano, realmente mostrar que Cristo, Ele veio para essa situação também. Cristo não está alheio a tudo isso que está acontecendo. Então, esse é o nosso desafio como Junta de Missões Mundiais nesse ano de 2022. Viver a compaixão com um povo que está em guerra. Os irmãos têm acompanhado o que tem sido feito na Ucrânia. E qual é o nosso desafio? Viver a compaixão. E hoje o que nós vamos aqui ouvir é justamente como viver essa compaixão, como eu posso viver e demonstrar a compaixão para com essas pessoas. E aí os irmãos continuam vendo aí um pouquinho dessa terra que tem sido a minha terra por 11 anos. Há 11 anos Deus me levou para a cidade de Medellín e ali tem sido realmente o meu lar. Essa cidade, conhecida como a cidade da eterna primavera. E aí os irmãos veem aqui tanto a bandeira colombiana, quanto literalmente o traje típico daquela região. A região de Antioquia é uma região muito próspera, muito rica no plantio de flores. Estima-se que 60% das rosas colombianas exportadas para o mundo inteiro saem dessa região. Então, o que acontece? Na época de agosto, nós temos ali a Feira das Flores. E aí você vê uma menininha ali no alto que está com uma roupa muito parecida. Por quê? Porque nessa época do ano, os irmãos vão ver, literalmente se diz que Medellín se veste de flores. E ali há um desfile gigantesco, onde eles carregam ali arranjos ali muito grandes e vai tanto de infantil até terceira idade. E todas as mulheres vão se vestir dessa maneira. Então, os irmãos vão poder desfrutar um pouquinho disso. Nós temos ali uma cidade que está rodeada de montanhas, totalmente rodeada de montanhas. Mas temos também situações bem tristes. Como os irmãos veem aí, nós temos o metrô. E debaixo dessa ponte no metrô, que cruza toda a cidade, nós temos milhares de moradores de rua que estão ali.
Então, há contextos em que há necessidade realmente de intervenção. Por quê? Porque nem o governo tem dado conta. Contextos que são muito diferentes daquilo que nós imaginávamos em algum momento. Mas ali nós temos, ali plantado. Pode passar? Nós temos aí, realmente temos feito a diferença na vida desse povo. Medellín está situado mais ou menos no centro do país. Uma região de muita montanha, lembra muito Minas Gerais, aqui nosso, muita montanha, muita curva e tudo. E ali o que acontece? Ainda não a cidade de Medellín, mas o entorno acaba sendo ainda uma área muito visada pelas guerrilhas, porque não existe só a FARC. A FARC é a mais famosa ali, conhecida na Colômbia, mas ela não é a única. E isso acaba, então, de certa forma, dando a eles uma possibilidade de se esconderem muito bem. Eles são realmente homens que vivem nas montanhas, se escondem, e isso, para a população, é uma situação tão terrível. Por quê? Porque eles chegam ali, geralmente, nas chácaras, nas fazendas, e eles te dão duas opções. Se você quiser reagir, você pode até reagir, mas eles vão te matar. Com certeza, estão todos armados e vão te matar. Se você não reage, eles te dão a possibilidade de que você saia dessas terras, nunca mais volte, levando apenas a roupa do corpo. O que acaba acontecendo? Essas pessoas caminham por dias e chegam a Medellín, muitas vezes ali para viver nas ruas. Essas são as pessoas que nós conhecemos ali como desplaçados, desmobilizados, ou seja, não tem nada, chegam ali e vão literalmente para as ruas. Estima-se que hoje em Medellín há cerca de 15 mil moradores de rua. E aí você imagina, uma cidade de quase 4 milhões de habitantes, tendo 15 mil moradores de rua, é muita gente. É muita necessidade, é uma carência realmente muito grande, mas nós temos ali o projeto conhecido como Projeto Vida em La Calle, Vida na Rua. Esse projeto nasceu em 2009 pela missionária Carmen Lígia, que chegou a Medellín e começou a perceber que haviam muitas crianças nas ruas. Meus irmãos, sabe o que é você encontrar uma criança de 8 anos morando nas ruas? Nós já tivemos a oportunidade de encontrá-lo várias vezes, não uma nem duas, mas várias vezes. Crianças que saem por abusos dentro de casa, por diferentes situações, e vão buscar refúgio na rua. O que acabam encontrando? As drogas, a prostituição. E muitas das meninas que ali hoje estão trabalhando como prostituta, chegaram ali com 9, 10, 11 anos. Então, é um contexto muito triste, e o que nós fazemos? Nós levamos um alimento. O projeto visa levar alimento a essas pessoas. Nós não conseguimos alcançar 15 mil pessoas, mas temos feito a diferença, levando 40 lanches ali, para que essas pessoas, nós buscamos as mesmas pessoas, porque o nosso objetivo é estabelecer ali um relacionamento intencional com eles. Por quê? Porque quando Ele, e nós cremos que isso vai acontecer, quando Ele quiser sair das ruas, que seja conosco que Ele fale. Porque nós temos condição de prover ali situações para que ele saia e seja reabilitado. Então esse tem sido um dos nossos desafios. E aí você vê parte da nossa equipe, essa é parte da equipe, nós somos 24 voluntários, trabalhando ali, levando realmente, alcançando essas pessoas com o amor de Deus. Pessoas que têm sofrido, que têm passado por situações que você não pode imaginar. Que você muitas vezes pensa que é conto, porque é uma coisa tão macabra que eu não posso entender. Mas ali nós temos vivido essas situações pelas ruas de Medellín. Aí você vê um pouco da nossa estratégia, como nós saímos. Nós empacotamos nessas mochilas, são 3 mochilas, não sai 25 pessoas juntas, 24 pessoas juntas. Nós saímos 3 vezes na semana, cada dia há um rodízio de no máximo 5 pessoas. Nós organizamos a mochila, organizamos ali versículos bíblicos, folheto, roupa, calçado quando temos, e saímos entregando a eles, realmente dando ali tempo de qualidade com eles. Sentamos com eles, ali vamos comer um pouco com eles. Uma das coisas que nós temos aprendido, nós não podemos dar para ele uma camiseta nova e não tomar a velha. Sabe por quê? Por mais sujo que esteja a roupa dele, por mais rasgado que esteja, ele vai vender a camiseta nova para consumir e vai permanecer com a velha.
Se eu pego aquele lanche que eu empacotei com tanto carinho, entrego na mão dele e digo, olha, está aqui esse lanche que foi preparado para você. Meus irmãos, ele pode estar 3 dias sem comer, mas ele vai vender o lanche e ele vai consumir. Então, o que nós fazemos é estar com eles, sentar ali, passar tempo com eles. Para quê? Porque enquanto eu estou falando, enquanto eu estou lendo o versículo com ele, comentando sobre isso, ele está comendo. E se eu dou uma roupa nova para ele, eu tomo uma roupa velha. Jogo a roupa velha muito longe dali para ter certeza que ele não vai pegar e não vai vender. Para você ter uma ideia da história da Mercedes. Mercedes, pode voltar? Volta aí um pouquinho. Mercedes, essa jovem loirinha que está aí. Mercedes saiu para as ruas aos 12 anos de idade. Sabe qual o contexto em que ela saiu? O seu pai sai de casa. Sua mãe coloca um outro homem dentro de casa. Ali, aquele homem vê nela ali uma beleza extraordinária e tenta abusar sexualmente dessa menina. O que acontece? A mãe, tomada por raiva e ciúme da filha, pega um machado e vai tentar matar a filha. A filha corre para as ruas e ali ela se encontra até o dia de hoje. Aos 20 anos, mais ou menos, a Mercedes encontra uma situação. Alguém chega para ela e oferece ajuda. E diz, olha, nós somos uma instituição cristã, nós podemos te tirar das ruas, vem ficar conosco, nós vamos passar ali. A Mercedes acredita e ela vai. Sabe o que aconteceu? Ela foi abusada sexualmente dentro dessa fundação. Ficou grávida. E ali volta para as ruas, sem acreditar na instituição família, sem acreditar na instituição Deus. Pensa como nós agora. Chegamos para ela, a família tomou a menina dela, essa filha hoje tem 14 anos. E a Mercedes está ali nas ruas. Quando nós falamos do amor de Deus com ela, ela olha para ela mesma e ela não consegue ver beleza alguma. Ela não consegue ver razão pela qual alguém possa amá-lo. Alguém que Deus, por que Deus vai me amar? Tudo isso aconteceu. E nosso desafio tem sido pregar incansavelmente para que ela entenda que Deus também a ama dessa maneira. Aí você vê alguns frutos, pode passar, da sua oferta de maneira específica. E por que os frutos de 2019? Porque foi o último ano em que nós trabalhamos 100%. Então, em 2020 se instaurou a pandemia, nós tivemos que diminuir expressivamente o nosso trabalho, 2021 também e nesse ano também. Mas a sua oferta em 2019 nos proporcionou comprar ali mais de 6.000 lanches. Nós tivemos a oportunidade de abençoar a mais de 1.000 pessoas. E aí você pensa assim, mas Sara, essa conta está errada, não está não? Você comprou 6.000 lanches, mas você só alimentou 1.000? Aí onde é que ficou os 5.000? Ficou essa conta meio doida, né? Mas lembre-se que nós levamos para as mesmas pessoas. Na verdade, esse número seria muito reduzido se não fosse algumas atividades extra que nós fazemos, como Páscoa e Natal, que nós alcançamos oferta extra e fizemos. Então, no Natal, para você ter uma ideia, nós chegamos a levar 235 almoços de uma só vez. Aí sim, entregamos a todos aqueles que vêm até nós. Então, isso a sua oferta tem feito isso. Quando você vem aqui e entrega a sua oferta, são esses os resultados que nós temos ali. Temos um banco de dados de mais de 60 voluntários, cerca de 60, 65 voluntários que estão disponíveis para eventos extras. Esses não são aqueles da foto. São pessoas que estão disponíveis para trabalhar conosco em alguma atividade extra. Temos uma equipe de 24 pessoas, estamos distribuídos aí, essas 85 pessoas estão distribuídas em 5 igrejas diferentes. Estamos hoje em 2 países. O projeto nasceu em Medellín, para a realidade de Medellín, era ali algo, ou seja, pontual, mas Deus tem usado essa estratégia em outros lugares. Nós recebemos uma voluntária de Ipatinga, Minas Gerais. E ela, o que aconteceu? Ela ficou conosco 2 anos, trabalhando ali arduamente. Quando ela voltou, ela nos ligou e disse, Sara, eu nunca tinha visto tanto morador de rua na minha cidade. Eu não sei se os meus olhos se abriram ou se eles brotaram de um momento ao outro. Eu quero colocar aqui. E aí você vê o Vida na Rua, que funciona na cidade de Ipatinga. Mesmo uniforme, mesma estratégia, e Deus tem usado e tem salvado pessoas ali, tem reabilitado pessoas.
Tudo isso é feito com a sua oferta. Quando você coloca aqui o seu real missionário, quando você coloca como propósito a abençoar a Junta de Missões Mundiais, é isso que você está fazendo. Mas nós vamos seguir um pouco mais. E eu quero dizer a você que uma das coisas que a Colômbia me ensinou foi a amar a Deus e o que Ele ama. Quando eu fui para a Colômbia, eu fui como profissional, como pedagoga, porque havia uma necessidade de fazer treinamentos para o projeto PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. E eu fui com esse objetivo. Chegando ali, eu passei os primeiros 2 anos visitando igrejas e fazendo treinamentos. Ali, em uma dessas igrejas, quando eu cheguei, havia essa frase em cima do púlpito: amando a Deus e o que Ele ama. E eu sentei ali, ouvi, li aquela frase e eu pensei, é muito óbvio, não? Claro que nós amamos a Deus, todos nós amamos a Deus. Se você está aqui hoje, deixa eu te contar um segredo, é porque você ama a Deus. Porque senão você não estaria aqui hoje sentado. Você não estaria nos ouvindo em casa se você não amasse a Deus. Mas você ama a Deus, isso é óbvio. Mas será que nós amamos o que Deus ama? Deus tem me feito refletir nessa frase muitas e muitas vezes. Porque às vezes, meus irmãos, nós achamos que Deus ama as coisas que nós temos. Não posso colocar o carro a serviço porque Deus ama esse carro. Deus não ama o carro, Deus ama você. Deus ama as pessoas, Deus não ama os objetos. Por mais lindo que seja esse templo, Deus não ama esse templo. Deus ama as pessoas que habitam nesse templo. E isso Deus tem me ensinado em toda a minha caminhada ali nesses anos de Colômbia. Quando eu saio pelas ruas, eu peço sempre, Deus me mostra cada dia mais as pessoas com os mesmos olhos que o Senhor vê. Me ensina a amá-las como o Senhor ama. Me ensina a olhar para elas com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, como o Senhor mesmo tem. E isso Deus tem feito a diferença. Mas eu queria continuar mostrando e fazendo você conhecer um pouquinho da minha família. E a minha história se confunde muito com esse contexto de Colômbia, porque meu pai foi criado no Evangelho, ali até os 18 anos foi criado com o meu tio, o irmão dele, que é pastor, até o dia de hoje, e ali ele estava muito bem, muito enraizado, estava firme, mas ele sai da guarda da família, ele vai servir o exército muito distante dali, ali no exército ele se torna um alcoólatra, conhece a minha mãe, se casa, tem os 4 filhos, da qual eu sou a segunda. E aí eu posso dizer para você que eu me lembro de 2 momentos na minha infância. O primeiro deles, um pai ausente. Um pai que bebia, começava na sexta-feira e terminava no domingo. E muitas vezes não tínhamos o que comer em casa. Por quê? Porque todo o seu salário no final do mês ia para pagar as bebidas que ele e tantos amigos vinham e bebiam juntos. Mas num segundo momento, eu me lembro de um pai presente, que quando não estava bêbado, sentava os 4 filhos e fazia o que hoje eu conheço como culto doméstico. Lia a Bíblia para nós, e ele contava histórias, como a história de Davi e Golias, como a história de Daniel na cova dos leões, e acredite você, na minha cabeça, de 4 anos de idade, Golias devia ter uns 15 metros de altura, e Davi pouco mais de 1 ano. E eu conseguia ver Davi vencendo ali naquele contexto, e eu vibrava com tudo aquilo. Quantas vezes, meus irmãos, nós vibramos como família, ouvindo da boca de um alcoólatra a palavra de Deus. Mas uma curiosidade a mais da minha família que você deve conhecer. Meu pai bebia do dia 1º de janeiro a 30 de dezembro. Porque no dia 31 de dezembro, onde é que nós estávamos? Dentro do templo da primeira igreja batista em Jataí. Na vigília de passagem de ano. E ali meu pai tinha todo um ritual. Chegávamos atrasados, sentávamos no último banco, toda a família, e quando começava ali a se ajoelhar para receber o ano, ele já chamava todo mundo e dizia, vamos, porque eu não quero pastor nenhum vindo falar comigo. E assim foi, por anos. Mas aos 15 anos, eu senti sede de conhecer um Deus verdadeiro. Deus começa a se apresentar a mim, e eu começo a frequentar aquela que eu conheci como casa, a primeira igreja batista em Jataí. Eu sabia, eram 4 quilômetros, mas eu ia. Toda a escola bíblica dominical eu estava lá, escondida do meu pai.
Eu pegava os meus irmãos e ia com eles, caminhava 4 quilômetros, chegava para a EBD, ficava, e ali, depois de 4 meses frequentando, Deus realmente me chamou para si. Ali eu ouvi Deus me chamando e falando abertamente ao meu coração. Ele era a resposta do que eu precisava. Quando eu me converti, a igreja vai fazer uma visita na minha casa, e meu pai é surpreendido, porque agora não estavam atrás dele, mas estavam ali comunicando ele, que a filha dele, que frequentava a igreja já há 4 meses, escondida dele, agora era uma irmã em Cristo, porque havia se convertido. Meus irmãos, eu fiquei tão triste naquele dia, porque eu pensei, o pastor estragou toda a estratégia, porque agora meu pai descobriu tudo, e agora ele vai me vigiar e eu não posso mais ir para a igreja. Mas veio a sexta-feira, meu pai não bebeu. Veio o sábado, meu pai não bebeu. E no domingo, às 7 da manhã, ele tocou na porta do nosso quarto e disse, em meia hora eu saio para a escola bíblica dominical, e quem quiser ir comigo, por favor, esteja pronto. E Deus é Deus que faz maravilhas, porque o meu pai voltou aos caminhos do Senhor. Meu pai ali deu tudo de si como um bom evangelista, retornou tudo aquilo que era paixão na vida dele, e ele começou já a atuar como evangelista, começa a identificar em mim o meu chamado, começa a me levar com ele, e aí eu quero que você entenda, por boca de um alcoólatra eu conheci a palavra. Um alcoólatra foi quem começou a me dar as primeiras lições de ministério. E hoje, quando nas ruas de Medellín alguém diz para mim assim, não dá, missionária, não dá. Eu não confio mais nele, ele não tem mais recurso. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, não tem cura, não tem jeito, não há nada mais que se possa fazer. Sabe o que eu digo para eles? Sim, pode. Porque o Deus que eu conheço mudou a minha casa, mudou a minha família, e o meu pai, por 3 anos, serviu arduamente e faleceu, voltando de um trabalho de uma congregação onde ele estava. Ele teve um infarto, foi levado para Brasília e ali morreu na mesa de cirurgia fazendo ponto de safena. Mas meu pai serviu e mesmo a sua morte me ensinou. Sabe por quê? Ele sonhava em ver o meu irmão mais velho convertido. Meu pai morreu numa quinta-feira, no domingo, meu irmão vai à igreja e se entrega ao Senhor. Até na sua morte ele me ensinou que eu vou plantar, mas outro vai regar. E às vezes outro vai colher, mas tudo tem o tempo certo. E aí você vê a primeira igreja batista, onde eu sempre digo que é a minha casa, é onde nasceu o meu ministério. Meu ministério não nasceu em Medellín. Medellín é o lugar que hoje Deus tem para mim, mas o meu chamado, tudo que Deus trabalhou na minha vida, começou dentro da igreja local, ali servindo com alegria. Pode passar. E aí, nesse contexto, eu quero dizer para você uma frase que eu tenho dito por todos esses anos que eu conheço missões. Essa frase não é minha, você é livre para usá-la como quiser, mas ela diz uma grande verdade. Missões se faz com as mãos dos que dão, com o joelho dos que oram e com os pés dos que vão. Não existe missões apenas com os meus pés. Os meus pés podem chegar à Colômbia, mas acredite você, para que eles cheguem ali, é necessário mãos que dão, é necessário joelhos que orem. E aí se concretiza os pés que vão. É um tripé. E se você tira, por mais bonitinho que você ache o tripé, mas eu não gostei de uma perninha dele, eu vou arrancar uma perninha para ele ficar só com 2. O que vai acontecer? Ele perde a sua utilidade. Porque um tripé só pode subsistir se houver 3 pés. E aí eu quero que você entenda, missões se faz com as mãos dos que dão, com o joelho dos que oram e com os pés dos que vão. Não apenas com os meus pés. Mas aí nós vamos seguir, e eu quero falar um pouquinho para você daquele que nos ensina o que é de verdade a compaixão. O texto de Marcos 6 é um texto riquíssimo, e eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler esse texto, mas eu vou passear por esse capítulo aí, e eu queria que você entendesse um pouquinho. Esse é um capítulo, meus irmãos, é um capítulo riquíssimo, que mostra exatamente quem nós somos hoje. Jesus, ele passa por situações de altos e baixos. Ele vem ali, ele começa a pregar, ele vem ele é rejeitado pelos seus, é o envio dos 12, e aí vem a multiplicação, e aí vem a decapitação de João, a morte e decapitação de João Batista. Pensa em como nós estamos vivendo os dias de hoje. Hoje nós temos uma notícia muito boa, amanhã nós somos pegos de surpresa, algo ruim aconteceu. Nós estamos vivendo esse tempo.
Mas esse é um exemplo perfeito de mostrar realmente a compaixão. E aí no versículo 31, você vê assim, que Jesus vem e chama os discípulos e fala, olha, vamos sair daqui. Vamos procurar um lugar para descansar, porque nós já temos dado muito para as pessoas. Nós não tivemos tempo nem para comer. Vamos procurar um lugar. E aí, de repente, ele entra numa barca e ele começa a ir para outro lugar. Mas sabe o que acontece? As pessoas se dão conta. E as pessoas vão e seguem ele. E chegam primeiro que ele. E quando ele chega ali, meus irmãos, sabe o que acontece? Ali ele vive de fato o que é a compaixão. Porque ele olha para aquele povo e ele diz esse versículo tão expressivo. E viu ele uma grande multidão. Ele olhou e viu uma grande multidão. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Isso é o que ele faz. Isso é o que Jesus nos mostra, que é a compaixão. Colocar a necessidade do outro acima da nossa própria. Porque o versículo continua, e ele diz aí, e começou a ensinar-lhes. Ele podia ter dito assim, olha só, discípulos, vem cá, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu venho de vários dias ensinando, eu não tive tempo para comer, a secretária da igreja está ali me cobrando as coisas, os relatórios, e hoje é minha segunda-feira, dia livre, acabou. Amanhã, peça o povo para voltar amanhã eu começo novamente com tudo. Mas ele olha para eles, e o coração deles se enche de compaixão, e ele começa a ensinar-lhes. Quando nós olhamos as pessoas à nossa volta, com essa mesma compaixão, sabe o que acontece? Vidas são transformadas na Colômbia, no Brasil e em todo lugar. Vidas são transformadas quando você consegue olhar no seu trabalho e ver pessoas que estão perdidas como ovelhas sem pastor. Quando no seu trabalho, quando na sua universidade, quando em todos os lugares, você consegue colocar a necessidade deles acima da sua própria necessidade. Vidas são transformadas. E tudo isso acontece. Sabe por quê? Porque existem as marcas da compaixão. E eu quero agora trabalhar com você alguns testemunhos muito pontuais, que vão mostrar exatamente essas marcas que nós precisamos ter. Nós, como igreja, precisamos carregar as marcas da compaixão. E a primeira delas, eu quero que você entenda, missões se faz com as mãos daqueles que dão. Doar é um ato de compaixão. Vir até aqui, entregar uma oferta, é um ato de compaixão. Você não pode dizer que tem compaixão por uma pessoa, se você não expressar isso através dos seus recursos também. E aí eu quero que você conheça um pouquinho do que nós temos feito ali. Sua oferta faz, ou seja, transforma a vida de um morador de rua e o leva a impactar outros. E aí eu quero que você conheça o César. César foi uma das pessoas que nós começamos ali. E ali o César começa a ser impactado. Pode passar, por favor? Nós temos aí o César, esse carequinha aí. O César não era um dos nossos amigos. Mas Deus tem uma matemática brilhante. Às vezes eu saio com 40 lanches e quando eu volto no meu relatório foram atendidas 50 pessoas. Porque Deus multiplica. Porque eles próprios têm uma maneira muito singular. Às vezes eu chego e ele diz assim, ô tia, eu estava esperando você porque o meu amigo está com fome. E às vezes eu digo para ele, olha, mas eu não tenho mais lanche. E às vezes não tenho mesmo. E ele diz, não, tranquilo, se você não tem, fica tranquila que eu vou dividir com ele. Ele passa metade do pão e entrega para o outro. Mas aí eu falo, nossa, mas eu não tenho outro suco. Não, tia, tranquilo. Eu vou tomar um pouquinho e vou dar o meu para ele. E o César começou a ser abençoado por nós. Ali, ele começou ali a receber o alimento. E aí nós convidamos ele para o mutirão de saúde e beleza que nós íamos ter no PARE. O PARE é uma casa de reabilitação mantida por vocês também, da Junta de Missões Mundiais. E ali naquela casa de reabilitação, ele começou a ver como nós amávamos a Deus, como nós tratávamos as pessoas, como nós estávamos anunciando o tempo todo, e ele começa a fazer discipulado, e manifesta o seu desejo de sair das ruas.
Buscamos ali para ele alguma maneira de ajudar. Ele começa a vender água no semáforo, começa a tirar um dinheirinho para ele sair das ruas, pagar um quartinho onde ele possa apenas dormir, e ali ele começa a ser transformado. Mas a transformação maior que eu vejo na vida do César, sabe qual foi? Quando ele começa a ver assim, mas eu não estou vendo aqui aquele grupo que sai na rua, aquele que entrega comida. E aí foram explicar para ele, a Sara com a equipe dela é aquela que faz o trabalho da rua. Mas aqui internamente na fundação é outra equipe. Aí ele disse, muito bem, eu entendi, só que eu quero ser parte também daqueles que saem lá na rua. E aí, para a honra e glória de Jesus, nós começamos o ano de 2020, sabe fazendo o quê? Treinando o César, para ele começar a entregar ali os alimentos. O César passa de alguém sentado ali, recebendo algo, agora aquele que vai, que leva, que entrega, que mostra o poder de Deus atuando na vida dele. Deus faz isso quando você manifesta, você entende o seu sustento, a sua mão ofertando, me dá comida, me dá a possibilidade de encontrar ali uma pessoa que está necessitada, ela recebe, ela é transformada e isso vai se multiplicando. Isso é fruto de mãos que dão. Isso é fruto dessa ação, dessa marca da compaixão. E nós vimos ainda, no ano de 2020, antes mesmo da pandemia, tivemos a alegria de ver o César passar pelo batismo. E ele hoje é nosso irmão em Cristo. Ele é seu irmão em Cristo. E sabe o curioso dessa foto? Porque os 5 homens que aí estão, todos eles vieram das ruas, do alcoolismo, ali, ou seja, daquele contexto onde ninguém dava nada por eles. E a única mulher que aí está, não era alcoólatra, não era viciada, mas era familiar de um deles. E aí eu digo para você, sabe por que nós investimos com as nossas mãos? Porque nós sabemos que vale a pena. Nenhuma pessoa é descartável, porque Deus ama realmente essas pessoas. Mas aí nós vamos caminhar e vamos ver a segunda marca da compaixão, que é o quê? Missões se faz com o joelho daqueles que oram. E aí eu quero que você entenda que há batalhas que eu posso ter todos os recursos do mundo, todos eles. Mas se não houver oração, não há como ganhar essa batalha. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, você quer me dar autoridade para andar pelas ruas de Medellín, para encarar traficante, para olhar na cara, no olho de cada um deles e responder? Você quer fazer isso? Vem de joelho comigo. Porque quando você vem de joelho, você me dá autoridade para fazer isso. E esse é um contexto que eu quero que você conheça. Eu cheguei a Medellín em 2011, a missionária Carmen Lígia estava trabalhando com revitalização de igrejas. E ali foi passado o primeiro desafio para nós. Ela já estava revitalizando uma igreja, e ali a convenção nos chama e nos diz, olha, temos um outro desafio. Temos uma igreja que tem 3 membros. Passaram por muitas divisões, mais de 25 anos essa igreja tinha, e estavam com 3 membros. Então a convenção, qual era a ideia da convenção? Vamos fechar, nós tínhamos ali como Junta de Missões Mundiais, organizado com a convenção, um projeto que era conhecido como Igreja Nova em Templo Velho. O que consistia? Fechava-se toda a história dessa igreja e constituía uma igreja nova, a partir do zero. Só que essa igreja era diferente. Na primeira igreja funcionou. Tinham 5 membros, transformou tudo. Hoje a igreja está lá, uma nova igreja foi plantada naquele lugar. A igreja hoje tem 200 membros. Mas com a igreja de Castilha, isso mudou. Porque a igreja de Castilha, meus irmãos, ela tinha uma escola. Só aí eram 50 alunos. Como é que a gente fecha uma história de uma escola de mais de 20 anos? Vai pôr esses alunos na rua? Não tem como. Mas ainda para piorar, ainda tinha um projeto social, Compassion, que tinha ali 200 crianças. Como é que você fecha uma igreja que tem 200 crianças e 50 alunos no colégio?
Então, nós levamos uma contraproposta. Vamos revitalizar e fazer realmente com que o trabalho cresça e seja diferente. E aí começamos uma longa jornada ali com a Iglesia Bautista de Castilha. É um dos bairros mais perigosos de Medellín. E ali começamos a revitalizar, a fazer realmente a diferença. A minha área de atuação ficou sendo jovens, haviam muitos jovens. E eles estavam quase todos espalhados, os que não estavam fora, estavam em outras denominações. Começamos ali a fazer um trabalho, realmente arrebanhando, vendo, ouvindo, treinando eles, colocando eles ativamente ali no contexto de igreja, e Deus começou realmente a prosperar. E nós começamos a ver eles ali voltando. Pouco a pouco eles começaram a voltar, mas nós tínhamos um desafio muito grande. O nosso desafio maior era integrar os 3 programas, ou seja, a igreja, o projeto e o colégio. Nunca funcionava. Era como ter 3 empresas ocupando o mesmo prédio. No horário em que o colégio estava, a igreja não tocava. No horário em que o projeto estava, o colégio não podia funcionar. No horário em que a igreja estava, nenhum dos 2 funcionava. Não havia conversa entre eles. E nós estávamos clamando a Deus, clamando. Deus dá-nos respostas. E como nós sabemos que a resposta vem de joelhos dobrados, nós começamos não somente pregando, anunciando ali, parte da minha tarefa também era estar pregando nos cultos. Uma curiosidade da Colômbia, quase todo o país, por causa do tempo da guerrilha, do narcotráfico e tudo, não há atividades noturnas. Então, toda a nossa programação de domingo se passa pela manhã. Nós íamos para a igreja às 8 da manhã e voltávamos 1, 2 da tarde, dependia do contexto. Mas parte do nosso trabalho era tudo isso, e nós começamos a clamar a Deus, que Deus desse para nós estratégia para unificar esses projetos. Nós precisávamos realmente fazer, porque, meus irmãos, nós tínhamos a faca e o queijo na mão e não podíamos comer. Por quê? Porque não havia ali um casamento entre eles. E começamos ali a fazer. Isso, nós abrimos ali um trabalho de pequeno grupo, começamos a ver, e um certo dia, ali no trabalho do grupo, do pequeno grupo, alguém começou a comentar. Porque hoje passaram na minha casa e vieram com a vacuna. Vacuna, traduzido, seria vacina. E eu ouvi aquilo e eu pensei, que história é essa? Estão vacinando nas casas agora? Achei interessante, mas não perguntei nada. Quando, de repente, eu estava indo embora, uma outra curiosidade para você, o táxi é muito barato, é transporte público, ali na Colômbia. Então, às vezes, da minha casa à igreja, eu vou gastar 2 ônibus, vou pagar R$6, mas no táxi eu pago 5, então eu vou no táxi. E ali, quando eu estava voltando do táxi, o táxi parou. E me disse, olha, senhora, nós vamos ter que esperar um pouco, porque está tendo vacuna. E eu falei, que mané vacuna é essa? Aí eu perguntei para o táxi, senhor, mas que história é essa? 8h30 da noite, eles estão vacinando as pessoas? E aí ele me explicou, não, senhora, isso é uma extorsão de dinheiro. O grupo vem, ele para, ele fecha, nesse caso ele fechou a rua, e ele estava cobrando ali para passar. Então o táxi ia ter que dar a volta, ainda bem que ele estava longe, ele deu a volta sem que eles percebessem e saímos da vacuna. Guarde esse nome com você. Continuamos ali as atividades, as coisas foram feitas, a igreja estava crescendo. Nós estávamos aí com um grupo de pessoas muito bom, mais de 1 ano trabalhando na igreja, mas ainda não tínhamos conseguido integrar as 3 coisas. Quando nós colocamos diante de Deus, vamos colocar a igreja para orar. Vamos colocar pessoas no Brasil que possam clamar a Deus, porque algo tem que ter. Algo nós podemos fazer. E aí nós estabelecemos um culto de oração, 6 horas da manhã, 3 vezes na semana. E começamos. E ali, quando a Carmen não estava, eu ia sozinha, eu liderava esse grupo, estávamos ali, estávamos bem. De repente, meus irmãos, as coisas começaram a se encaixar. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E as coisas começaram a vir. E aí, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, agora é a hora. Agora nós temos a faca, o queijo e chegou o doce. Então, agora é a hora de nós começarmos. E aí, o que nós fizemos? Sentei a liderança da igreja e disse, olha, nós vamos fazer o dia da criança.
Vamos fazer um culto infantil, onde as crianças vão dirigir toda a programação. E nós vamos colocar crianças do colégio, do projeto e da igreja. E nós estávamos maravilhados com tudo isso. Por quê? Porque o colégio abriu as portas para nós, o colégio colocou ali toda a decoração para nós, o projeto colocou as crianças à disposição e nós vimos. E aí começamos a ver a interação, como Deus estava trabalhando. Meus irmãos, nós chegamos a ter nesse dia 150 crianças. Para um contexto como o nosso, aquilo foi vitória. Mas o inimigo não se cansa. Sabe, quando Deus começa a trabalhar e operar, quando nós oramos, o inimigo não se senta, não. Ele se levanta junto. Naquela mesma semana, o dia da criança é dia 25 de abril. Nós fizemos o culto. E naquela semana, aquela mesma semana, numa quinta-feira, eu estava no gabinete, atendendo pessoas, quando de repente alguém chegou e disse assim: Sara, missionária, tem um rapaz querendo falar com você. Disse, pode pedir para entrar. E os irmãos estavam vibrando. Sabe por quê? Porque aquele menino, aquele jovem, havia sido, há anos atrás, aluno da escola. Qual a interpretação que eles fizeram? Deus está sendo tão bom conosco, que está inclusive trazendo pessoas que fizeram parte da história da igreja. Eles acharam isso. Mas quando aquele jovem chega para mim, ele diz assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês são líderes aqui na igreja. Eu disse: sim, somos líderes. Eu venho dizer para você que eu sou o mensageiro. E o mensageiro, para dizer para você que a partir de agora, nós vamos cobrar vacuna da igreja. Meus irmãos, eu estava familiarizada com tudo aquilo. Eu sabia do que se tratava vacuna. Mas sabe uma das coisas que Deus me ensinou na rua? Olhar nos olhos daquelas pessoas que nós estamos atendendo. E naquele momento, eu confesso para você, que o meu coração acelerou e eu estava tremendo de medo. Mas eu comecei a olhar nos olhos daquele menino. E comecei a dizer para ele: sim, você veio cobrar vacuna? Ele disse: sim. E nós vamos cobrar, e eles determinam se eles querem cobrar mensal, semanal, diário, que valor vai ser. E ele disse assim: nós vamos cobrar mensal. E nós vamos cobrar 230 mil pesos, mais ou menos R$230. Eu disse: bom. Enquanto ele falava comigo, eu disse: Deus, me tira dessa, pai, porque eu não sei como é que eu vou fazer, não. E eu disse: então... Mas o líder não está. Ele disse: mas você não é a líder da igreja? Eu disse: não, o líder é o pastor. Mas lembra, meus irmãos, que não tem pastor na igreja. Quem está liderando a igreja é a Sara e a Carmen. Mas um pastor havia chegado e estava pregando aos domingos. Então a única saída que eu tive foi: domingo o pastor está aqui, até domingo nós ganhamos tempo. E eu disse: não, o pastor não está. Ele disse: que dia o pastor chega? Eu disse: domingo o pastor está. Então, tudo bem, eu volto domingo, mas eu volto para buscar o dinheiro. Eu não volto para conversar. Eu disse: tudo bem. E quando eu estava olhando para ele daquele jeito, ele disse para mim assim: olha, seria muito bom que vocês pagassem. Sabe por quê? Porque não seria nada agradável que o táxi que você vem da casa para a igreja acontecesse alguma coisa. E não seria também nada bom que no culto aqui, que vocês fazem todo domingo, e está chegando aí a mais ou menos 80, 90 pessoas, já imaginou que aconteça algo no templo, bem na hora do culto? Então é melhor vocês pagarem. Disse: tudo bem. Mas eu continuei olhando nos olhos dele. Ele disse para mim assim: olha só, deixa eu te pedir uma coisa. Não vai pedir o seu Deus para fazer nada comigo, não. Eu sou apenas um mensageiro. Eu só venho como mensageiro. Eu disse: tudo bem, vamos embora. Ele foi embora, saiu, e quando ele saiu, os irmãos vieram felizes. Irmã Sara, e então? E o rapaz se converteu? Eu disse: que se converteu? Ele queria vacuna. Quê? Mas a igreja está aqui há mais de 30 anos, nunca foi cobrado. Eu falei: pois, agora nós temos um problema. Voltei para casa, eu estava desconstruída. Voltei para casa, liguei para o presidente da convenção, disse: pastor, como é que eu faço? A situação é assim, assim, assim. Ele disse: você estabeleceu rotina com eles? Eu disse: claro.
Eu estou lá para revitalizar a igreja. Então, eu estou indo toda semana nos cultos de pregação. Eu vou nos cultos de terça, quinta e sábado. Eu estou lá abrindo o templo, 6 da manhã. Eu tenho rotina com eles. Sara, você não entendeu nada do que a gente disse. Você é estrangeira, menina. Você não podia ter feito isso. Se ele disse para você que vai pegar o táxi que você vem, sabe o que isso significa? Que ele já sabe tudo sobre você. Ele já levantou os dados. Ele sabe o contexto. E eu disse, não está ajudando nada, pastor. Está ajudando, o que eu faço agora? Ele disse, não faz nada. Não aparece mais na igreja. Saia e deixa os nacionais entrarem em cena. Diga que agora, a partir de agora, eles vão ter que resolver o problema. Porque eles são colombianos, eles sabem como resolver. Disse, pastor, mas isso é injusto. Isso é injusto, sabe por quê? Porque domingo nós tivemos um evento e nós conseguimos integrar igreja, projeto e colégio. E a partir daquele sábado nós tínhamos ensaio para o Dia das Mães, onde nós íamos integrar todos eles. E ele disse, minha irmã, sinto muito, a irmã sai de cena. Eu disse, ai Senhor, isso não está certo. Não falei nada com a junta. Fiquei, esperei um pouquinho, quando foi no sábado, eu disse, Senhor, não é possível, eu vou lá no domingo, eu vou. Chegamos ali, tanto o pastor estava, o outro pastor que também era brasileiro, e eu chegamos olhando para todos os lados, e ele me perguntou, o rapaz está aí? Não, o rapaz não está não. E o presidente da convenção me disse, Sara, nós temos 2 problemas aí. Um pode ser bom para você, o outro não. O primeiro é que esse menino seja só um aproveitador. Porque ele conhece a história do bairro. Talvez ele nem seja mensageiro. Ele só seja um aproveitador que vai lá e cobra. Se você pagar, maravilha, vai embora e tal. E se você não pagar também, ele não vai fazer nada, porque ele está sozinho. Mas tem o outro lado da moeda, ele pode mesmo ser o mensageiro. E se for o mensageiro, o que vai acontecer é que eles vão entrar e vão, de fato, fazer o que eles estão dizendo. Pois é, né? Então, vamos caminhar. No domingo, nós chegamos, olhamos tudo, não vimos nada. E dissemos, não, está ótimo, vamos embora. Fizemos todo o culto, ninguém apareceu, eu fui embora. Quando é 5 horas da tarde, a presidente da igreja me liga, irmã Sara, o rapaz apareceu no final do culto. E ele apareceu e ele disse que ele veio cobrar a vacuna e o pastor que estava ali, pastor brasileiro, sem entender muito da cultura, distratou ele e disse, não, nós não vamos te pagar nada, porque nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para servir a Deus e tchau. E o rapaz saiu e perguntou para ele, você tem certeza da sua decisão? E eu disse, tá, e agora o que a gente faz? Não tem o que fazer, irmã Sara. Vamos ver, e aí sim eu comuniquei à junta. Eu tinha que ir para Bogotá, nessa mesma semana, tirar o meu visto, fui a Bogotá, o presidente da convenção me pediu que eu fosse até ali, ele disse, Sara, vocês fizeram lambança. Sabe por quê? Porque agora, ao que tudo indica, sim, é um grupo armado que está extorcendo ali, ou seja, extorquindo dinheiro de vocês, e precisa ser feito algo. Então, vocês precisam se afastar desse contexto. E eu tentei justificar para ele, ele disse, não adianta, nada pode ser feito mais. Você precisa sair de cena. Porque o pior de tudo, ele disse para mim, uma gangue não leva problema para outro bairro. E o pastor mora muito longe, mas você não. Você mora na divisa do bairro. O seu bairro e o bairro da igreja está na divisa. Então, ele sabe onde você mora, ele sabe o que fazer com você. Tudo bem. Mas eu voltei para casa, meus irmãos, indignada, porque era tudo o que nós precisávamos, era aquela oportunidade de unificar. Escrevi para a junta, compartilhei tudo, e no mesmo instante a junta disse, acabou, não tem mais trabalho ali para você. Você volta, fica em casa nesse período e tudo. Eu disse, não, mas olha só, tem essa situação, o pastor disse que talvez ele seja só um aproveitador. Sara, não está em negociação, acabou. Mas a gente é, como diz o espanhol, é terco, é teimoso. E sabe o que aconteceu? Eu disse, não, nós vamos levar adiante. Chamei a liderança da igreja, nos reunimos e eu disse assim, olha, está aqui o jogral que nós vamos fazer para o Dia das Mães, está aqui a peça que nós vamos fazer para o Dia das Mães, e no fim de semana nós vamos reunir e vamos ensaiar. Quando nós nos reunimos na sexta-feira, os irmãos estavam com cada olho desse tamanho. Sabe por quê? Porque na sexta-feira
Isso nós nos reunimos às 7. Às 5 da tarde, aquele grupo armado havia ido uma mercearia, 2 quadras da igreja, e havia espalhado ali, ou seja, todo o material, chegaram com armas e com tudo, e eles estavam morrendo de medo. O pastor então nos liga para dizer que alguém havia comentado com a Carmen, que estava no Brasil, sobre essa situação, e ele estava preocupado conosco. Imagina você a cena. Irmãos, estou ligando para saber onde vocês estão. Na igreja. E qual a parte de não voltar na igreja vocês não entenderam? E aí eu comecei a explicar para o meu chefe: pastor, o senhor precisa entender como é difícil a obra de Deus. Como nós podemos continuar fazendo ali se nós não estivermos aqui para enfrentar, para fazer as coisas? Ele disse: Sara, não seja tola. Você não está lidando com uma situação qualquer. É uma situação de ameaça. E naquele próximo domingo, já seria o Dia das Mães. E eu disse: pastor, o senhor não está entendendo, eu tenho todo o material impresso aqui, nós já ensaiamos um pouco com as crianças. E ele disse: Sara, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Sabe o que eu quero domingo, Dia das Mães? Eu quero você, num quarto de hotel, não me diga para onde, vocês vão sair daí agora, vão para o aeroporto, pegar um voo para o primeiro lugar e sair de Medellín. Acabou Medellín para vocês. Até segunda ordem, vocês saem de Medellín. Isso é o que eu quero. Eu quero você num quarto de hotel, ligando para sua mãe, parabenizando a sua mãe, dizendo da alegria que você tem de ter ela. Isso é o que eu quero para você no Dia das Mães. Mas sabe o que eu não quero no domingo, Sara? Domingo é Dia das Mães. E eu não quero ligar para sua mãe e dizer assim: Dona Marli, infelizmente, eu tenho que trazer o corpo da Sara, porque a Sara foi morta na Colômbia. Eu não quero. Isso é o que eu não quero. Meus irmãos, quando essa frase caiu no meu ouvido, eu me dei conta do que estava acontecendo. Eu não tive palavras para respondê-lo. E apenas a lágrima desceu e ele disse: Sara, eu entendo o que você está dizendo, mas entenda uma coisa, o trabalho é de Deus e o trabalho vai continuar. Mas nós precisamos de você agora viva, não morta. Então você vai sair daí amanhã. Se fica melhor para você, você volta para casa, descansa, liga para um líder, não vá à igreja, encontre um líder fora e passe tudo o que você fez para um líder nacional. E ele vai cumprir com tudo isso. Mas no domingo você já tem que estar fora de Medellín. Meus irmãos, no sábado, meio-dia, quando eu saí da minha casa, e Medellín é um vale, e como vale, ele não tem aeroporto de grande porte, então nós temos que subir literalmente as montanhas e ir para a cidade vizinha de Rio Negro, onde tem aeroporto. E quando eu subi aquelas montanhas todas, eu estava literalmente acabada. E eu olhava para tudo aquilo e eu dizia: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu me lembro que naquela madrugada eu cheguei em casa. Antes de viajar, eu liguei para minha cunhada e eu disse: Shirley, eu quero dizer algo para você, mas você não pode contar para ninguém. Contei toda a situação para ela, disse: olha, existe essa situação de ameaça, e foi diretamente a minha pessoa. Por que eu estou te contando isso? Porque se algo acontecer comigo, eu quero que a minha família, eu quero que a minha mãe saiba o que aconteceu. Mas você não pode contar para ninguém. Ela disse: boa cunhada você é, né? Que responsabilidade. Eu fui para Bogotá. Meus irmãos, 25 dias trancada num quarto de hotel. E as minhas lágrimas eram todo dia perguntando para Deus o que é que eu podia ter feito diferente. Senhor, o que é que eu podia ter feito diferente? Pastor João Marcos veio até a Colômbia, a pastora Alexandra esteve na Colômbia, começamos ali a ver, a negociar, e vai, tenta, e ele dizia: você não volta, Sara, não volta para Medellín até que a Carmen venha. A Carmen voltou na primeira semana de junho, eu encontrei com ela no aeroporto, voltamos as duas para Medellín, e a ordem era: não saiam de casa, fiquem até segunda ordem. E aí o pastor decidiu e disse, o pastor João Marcos disse: vocês vivas fazem o trabalho em qualquer lugar, mas mortas não.
Então, nós vamos retirá-las de Medellín. Mas aí é o que eu quero que você entenda, que missões se faz com o joelho dos que oram. Nós sentimos no nosso coração que não era tempo de sair. Mas como enfrentar uma situação que não tem como se controlar? E nós pedimos ao pastor, o senhor nos dá só uma oportunidade? Nós queremos 10 dias para orar a respeito disso. E ele nos deu. Nós convocamos irmãos no Brasil, sem contar o que estava acontecendo. Dizemos, olha, você aceita orar conosco por um desafio muito grande que nós temos aqui na Colômbia por 10 dias. E esses irmãos aceitaram o desafio. Sabe o que aconteceu nesse contexto? Em 10 dias o nosso coração invadiu uma paz que excede todo entendimento. E nós entendemos que devíamos permanecer. Quando nós permanecemos, meus irmãos, nós fomos à igreja e comunicamos, os irmãos ficaram olhando e dizendo, vocês têm certeza? Temos certeza, sim. E naquele contexto, nós começamos a trabalhar novamente. Muitos haviam dispersado. Mas sabe o que aconteceu? Naqueles 6 últimos meses, a igreja cresceu mais do que 1 ano e meio que nós estávamos ali. E nós tivemos... Aí, a vida desse casal foi completamente transformada. Esse homem, a esposa, Beatriz, orava por ele há mais de 15 anos. Salvador nunca havia pisado na igreja, mas ele soube da situação e que nós estávamos ali de volta e ele começa a ir. E ele se converte, já começa a ser integrado e começa a trabalhar na igreja. No final daquele ano, quando nós tiramos a foto, nós estávamos muito felizes porque havíamos crescido assustadoramente. Mas sabe uma das coisas interessantes? Às vezes eu estava na porta com os jovens e eu via os irmãos me cercando de um lado, de outro. E aí, irmã Sara, cuidado, ai, tal. Eu dizia, irmão, o que aconteceu? Algum problema? E ele dizia, fica quietinha, o rapaz está ali de frente. Cadê o rapaz? Eu não estou vendo nada. Como eu olhei só nos olhos dele, meus irmãos, eu não faço ideia da cara dele. E isso foi tão bom para mim, porque eu pude andar pelo bairro sem medo, sem procurar um rosto pelo qual temer, porque Deus ouviu as nossas orações, porque Deus faz quando você se coloca de joelho, Deus honra. Hoje essa igreja é dirigida por um nacional, porque Deus abriu as portas daquele lugar, a escola funciona, o projeto funciona, a igreja funciona, e houve ali uma interação total. Sabe por quê? Porque você entende que missões se faz com o joelho daqueles que oram. E aí nós temos o contexto de finalizar. Missões se faz com os pés daqueles que vão. E aí eu quero dizer para você, que às vezes você pensa que são apenas os meus pés de missionário efetivo, que vai fazer a diferença ali no campo. Mas não é não. Nós trabalhamos por diferentes vezes. Pode colocar aí, diferentes momentos nós estávamos ali atendendo a pessoas na rua e uma das nossas crises é que nós podemos até ver pessoas machucadas, pessoas sangrando. Eu posso no máximo limpar uma ferida, mas eu não posso medicá-lo de nenhuma maneira, porque se eu dou um medicamento e ele tem alergia, acabou. A prefeitura vem em cima de mim, então se eu não tiver um médico ou um enfermeiro, eu não posso fazer nada. E ali nós começamos ali a atender algumas pessoas, e sabe o que aconteceu? Nós encontramos um rapaz, e esse rapaz havia se envolvido em uma briga na madrugada, e ele estava esfaqueado aqui no ombro, nas costas, em diferentes lugares. E ele chorava e dizia para mim, traz alguém, um médico, uma enfermeira. Eu dizia, eu não tenho. Nós começamos a orar, pedindo a Deus. Naquela tarde, eu falei para o grupo, não é possível, gente, que em 4 milhões de habitantes nós não temos uma enfermeira que possa ir ali e ajudá-lo de alguma maneira. Mas aí, Deus é Deus que responde a oração, que levanta mãos para fazer realmente a diferença. E aí, nós tivemos a situação que os nossos pés impactam moradores de rua, e ali, ou seja, e também a escola. Nós tivemos uma situação onde envolveu. Naquele mesmo dia, eu chego em casa chorando, colocando diante de Deus e dizendo, Senhor, levanta uma voluntária, levanta alguém, mas eu nem pensava no Brasil. Eu pensava o quê? Na Colômbia, imediato, ali, para responder àquela necessidade. Só que aí, naquela noite, aquela mesma noite, quando eu abro o meu e-mail, havia um e-mail ali dizendo assim, Sara, eu sou enfermeira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sou enfermeira padrão.
e eu gostaria de servir no campo missionário por 15 dias como voluntária. Você me recebe? Como Deus é grandioso, meus irmãos. A resposta estava ali, e eu escrevi para ela, contei o ocorrido e perguntei, você chega quando mesmo? Ontem? Não, porque eu preciso de você ontem aqui. E ela me disse, Sara, segura esse rapaz porque eu estou chegando. Eu entro de férias na semana que vem, e eu não comprei a passagem porque eu não tinha uma confirmação, mas eu vou. Você pode ter certeza, eu vou. Meus irmãos, a Simone chegou naquele lugar. A Simone não só abençoou a nossa vida de maneira ali na escola, no projeto, ela deu palestras, ela chegou com tudo pronto, um monte de palestra pronta sobre sexualidade, sobre doenças venéreas, sobre um monte de situações que os jovens tinham curiosidade. E ela pôde, mas o coração dela estava vibrando porque havia uma situação. E aí, quando nós começamos a ir realmente para as ruas, você vê aí esse jovem. E ele, quando ele viu ela chegando ali com a maletinha de primeiros socorros, ele dizia, uai, como assim, você conseguiu? E eu disse, eu não disse para você que a gente ia conseguir? Eu não sabia onde, mas Deus tinha já uma enfermeira guardada. E ele dizia, tá, mas ela veio de onde? Veio do Brasil. Ah, não acredito. Ela veio lá do Brasil só para me cuidar? E eu dizia, sim, olha como Deus te ama, mandou uma enfermeira do Brasil para cuidar de você. E meus irmãos, como Deus fez a diferença na vida, não só dele, mas de outros também. E ali nós vimos como Deus trabalhou. Ele olhava aquilo e cada dia, todos os dias, ela saiu em todas as saídas, pelos 15 dias que ali esteve. E sabe a curiosidade? Quanto mais nós olhávamos, mais nós encontrávamos pessoas feridas. Nunca vi tanta gente esfaqueada em toda a minha vida como vi naqueles 15 dias. Deus colocava pessoas para que nós pudéssemos ali servir através da profissão dela. Deus, Ele faz através dos pés daqueles que se dispõem. E aí você vê situações diferentes que se aconteciam. E uma das curiosidades que mais me chamou a atenção no tempo todo que a Simone esteve conosco, foi esse rapaz de vermelho. Quando nós chegamos, nós começamos a atendê-lo. Esse rapaz estava muito inquieto, ele não estava nada à vontade com a situação, não queria receber o alimento, estava se esquivando, mas ele estava chorando de dor, porque ele havia também sido esfaqueado e já estava com muito pus nas costas dele. E ela disse, olha, eu vou precisar apertar bastante, limpar bem. E ali ele estava. E quando nós estávamos atendendo ele, nós descobrimos por que é que ele estava se esquivando tanto. Porque ele é o traficante que vendia droga para os nossos amigos. Enquanto ele estava ali, ele começou, os meninos vinham até ele perguntar sobre valores de drogas, sobre tudo. Aquilo me enfureceu e a minha vontade foi de dizer, ele nós não vamos atender. Mas ali, naquele momento, Deus encheu meu coração de compaixão para com ele. Sabe por quê? Eu finalizo com você deixando essa frase. O que me preocupa não é o grito dos maus. Ele é um mau, ele é uma pessoa que tem gritado. Mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King disse isso. Nós estamos ali para atender pessoas, independente de quem ela seja. Nós estamos ali para fazer a diferença, independente de quem ela seja. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, nesse momento. E nós estamos finalizando aqui. Mas eu não posso deixar de perguntar para você, se você entendeu que as marcas da compaixão se dão através de mãos que dão, que fazem a diferença na vida do César e de tantos César que estão espalhados no mundo inteiro. Se você entendeu que missões se faz através dos joelhos daqueles que oram, e não há vacuna no mundo que impeça o mover de Deus quando os joelhos se dobram. Não há impedimento algum que permaneça quando você está de joelho. E se vidas, e se missões se faz com os pés de vidas como a vida da Simone, que chegou até ali e me auxiliou naquilo que eu não poderia fazer. Se você entende hoje que algo Deus quer fazer na sua vida através dessa resposta, eu quero que você fique de pé. Se você entendeu que são as suas mãos, você vai ficar de pé aí onde você está. Você não vai precisar vir aqui à frente, mas você vai ficar de pé dizendo, Deus usa as minhas mãos. Eu entendi que o meu chamado é para ofertar. A marca da compaixão que eu carrego comigo é a alegria de ofertar. Mas se você entendeu que são os seus joelhos
eu quero que você fique de pé também aí onde você está, dizendo, Senhor, eu quero orar, eu quero fazer a diferença orando. Ou se são os seus pés, eu não sei qual é o seu desejo, mas se são os seus pés, você vai ficar de pé aí e vai dizer, Deus, usa os meus pés. Talvez seja só por 15 dias, como foi com a Simone. Mas talvez seja por toda uma vida, como foi o meu caso. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, hoje aqui anunciada, nos mostra, Senhor, que nós queremos essas marcas da compaixão. Senhor, nos ensina, Senhor Deus, a olhar, ó Pai, a cada uma dessas situações como situações que o Senhor permite para que nós possamos crescer. Mas eu quero Te agradecer agora, Pai, pela resposta da Tua igreja. Deus, muito obrigada, Deus, muito obrigada, porque nesse momento, Senhor Deus, o Senhor está levantando mãos aqui nesse lugar, que estão dizendo, conta comigo, eu quero ser resposta. Ó Pai, eu quero, Senhor Deus, fazer parte daquilo que o Senhor tem feito no mundo através das minhas mãos. Eu quero que o Senhor use as minhas mãos, e eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor multiplique os recursos que essas mãos vão utilizar. Senhor, que nenhum centavo usado na Tua obra faça falta à vida dos Teus servos, que eles possam ser prosperados, que eles possam cada dia mais, Senhor Deus, ser abençoados por Ti. Mas eu também quero colocar agora, Pai, em nome de Jesus, os joelhos que se levantaram. Deus, eu quero Te pedir que o Senhor fortaleça esses joelhos. Dê a eles a convicção, Senhor, de que o Senhor está respondendo o clamor deles, mesmo quando eles não sabem do que se trata, mesmo quando eles não conhecem a resposta e nem tampouco a necessidade, que eles se sintam parte daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles e através das orações deles. Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, ainda sobre os pés. Esses pés formosos, Senhor Deus. Pés que vão anunciar as boas novas. Aqui, Senhor Deus, em Lacerda. Aqui no estado do Mato Grosso, no Brasil e no mundo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, levanta esses pés, ó Pai, levanta profissionais, levanta pessoas que vão fazer a diferença e através dos dons e dos talentos que o Senhor tem dado a eles, vão alcançar pessoas, ó Pai. Eu quero em nome de Jesus colocar cada um desses pés aqui agora, te pedindo que o Senhor qualifique, capacite cada um deles. Senhor Deus, dê a eles a alegria de servir através dos seus pés. Senhor, que eles possam realmente ser partícipe daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Deus, muito obrigada, Pai, pela vida dos Teus servos, dos pastores desta igreja, que o Senhor possa também prosperar, ó Pai, cada dia mais. Senhor Deus, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, e que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que eles, como igreja nessa cidade, sejam vistos sempre como um farol que mostra o caminho, que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, você pode se sentar, mas eu queria fazer um desafio ainda para você. Quando nós vamos a uma determinada igreja, quando eu chegar na junta agora para dar um relatório desse tempo que eu tenho andado, eles vão me perguntar assim, qual foi a resposta, Sara, da PIB de Lacerda? Qual foi a resposta? E a resposta é essa ficha. Então, se você tem interesse em expressar a resposta que você deu nessa ficha, você é livre. Se você não quiser, fique tranquilo. Mas se você quiser, você fique de pé aí onde você está. Nós vamos fazer chegar até você a ficha e você vai preenchê-la e devolvê-la para mim. Hoje ainda eu volto para Cuiabá e esse é o relatório que eu dou para a junta. Eu vou dizer, aqui tem mãos, aqui tem joelhos e aqui tem pés. Então, se você está hoje, se você quer ser resposta a isso, levante a sua mão para que nós possamos fazer chegar até você a ficha com a caneta, para você preencher e me devolvê-la ali na saída já do culto. Então, levanta a sua mão se você tem interesse, e aí as meninas ali no fundo vão passar até você e vão fazer chegar essa ficha. Ou fique de pé, como você quiser se expressar. Deus abençoe ricamente a sua vida.